da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Repete comigo também. Conheço as tuas obras. E apesar da tua fraqueza, porque guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome, eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E quem diz isso é o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. E eis o que diz o Senhor: eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E quem vai entrar por esta porta é a igreja de Filadélfia. Senhor Jesus, eu quero ser da igreja de Filadélfia, a igreja dos irmãos que se amam. Eu quero ser, Senhor, da igreja de Filadélfia, a igreja dos ungidos, ungidos do Espírito Santo. Eu quero sair, Senhor, cada vez mais da igreja de Laodiceia, dos autossuficientes, dos vaidosos, a igreja que engorda e não cresce interiormente, a igreja que diz: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Muda o meu coração, converte o meu coração. Obrigado, Senhor, porque tu dizes: eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eu quero, Senhor, sair da igreja de Laodiceia, cada vez mais, deixar de ser comunidade de Laodiceia para ser comunidade de Filadélfia. Eu quero, eu peço, dá-me esta graça. Amém. Vamos pegar segundo livro das Crônicas, capítulo 20, para facilitar, na Bíblia da Ave Maria, 473, 473. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Eu não sei se você conhece esse trecho, é do Antigo Testamento, é de um livro pouco manuseado no dia a dia, o livro das Crônicas, ainda mais o segundo livro das Crônicas, mas vai ser muito importante para nós. 473 da Bíblia da Ave Maria, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os moabitas e os amonitas, acompanhados dos maonitas, fizeram guerra a Josafá. Josafá era o rei de Israel, o rei do povo judeu. Vieram informar o rei: uma multidão enorme vinda do outro lado do mar morto avança contra ti. Ei-los já em Asson Tamar, isto é, em Gadi. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo o Judá. Talvez você nem imagine, mas cada um desses três inimigos era um forte inimigo do povo de Deus. Mas quando se uniram os três, os moabitas, os amonitas e os maonitas, então os três unidos eram um inimigo terrível. Foi por isso que o rei Josafá, como diz no versículo 3, ficou perturbado. Perturbado Josafá, o rei que tinha o coração de Deus,
o rei que era agradável a Deus, aquele rei que era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele não foi como outros reis de Israel, longe do Senhor. Não, graças a Deus, Josafá era um rei segundo o coração de Deus. Mas ele ficou perturbado. Mas ele fez a boa opção. Veja, ele promulgou um jejum em todo o Judá. Versículo 4. A população de Judá reuniu-se para quê? Para invocar o Senhor. E todas as cidades de Judá, eles o quê? Acorreram para invocar o Senhor. Meus irmãos, eles fizeram a opção certa. Eles fizeram a opção correta. Eles estavam diante do inimigo invencível humanamente. O povo judeu não tinha escapatória. Não tinha. Em termos humanos, não tinha escapatória. Não foi à toa que Josafá ficou perturbado. Mas ele fez a boa escolha. Ele promulgou um jejum. Ele convocou o povo para invocar o Senhor. E todo o povo de Judá acorreu para invocar o Senhor. E aí vai contando, no versículo 5 e seguintes, o que é que Josafá fez e a oração, a linda oração que ele levantou ao Senhor. Nós vamos pegar essa oração já no versículo 12. Acompanha comigo, 2 Crônicas 20, 12. Ó nosso Deus, não exercereis sobre eles vossa justiça, pois a força nos falta diante desta multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer e nossos olhos se voltam para vós. Veja, é real isso aí. Pois a força nos falta diante desta multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer e nossos olhos então se voltam para vós. Toda a população de Judá lá estava de pé diante do Senhor, com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Veja que lindo então aconteceu, porque estavam numa assembleia de oração. Então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. Foi bom que a Bíblia trouxe toda essa descendência de Jaziel, porque vai nos mostrar que ele vinha da linhagem de Asaf. Portanto, ele era da linhagem dos cantores em Israel, músicos e cantores. O que vinha fazer aquele músico? O que vinha fazer aquele cantor ali? Mas como disse, o Espírito do Senhor apoderou-se dele, de Jaziel. O que ele disse? Versículo 15. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que diz o Senhor. Leia comigo. Não temais, não vos deixeis atemorizar diante desta multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas ao Senhor. Eu vou repetir. Não temais, não vos deixeis atemorizar diante desta multidão imensa. E era uma multidão imensa. Mas diante dessa multidão imensa, não temais, não vos deixeis atemorizar, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Diga comigo, a guerra não compete a vós, mas a Deus. Diga, a guerra não compete a vós, mas a Deus. Irmãos, nós, igreja de Filadélfia, estamos numa guerra. Estamos diante de uma guerra, e as forças do mal estão contra nós. Não são moabitas, não são maonitas, é muito mais. São as forças do mal, são os poderes do mal, são os espíritos das trevas, é Satanás e os seus anjos rebeldes. E nós não podemos nos iludir. Isso não quer dizer ver demônio em tudo, mas é ver as forças do mal onde elas estão, é sermos realistas. Veja bem, a guerra da evangelização é uma guerra contra o mal.
Porque os nossos irmãos, coitadinhos, eles estão longe de Deus, eles estão na ignorância, eles estão até mesmo na igreja, mas não evangelizados. Eles estão no erro, estão no pecado, estão nos vícios. Não é porque eles querem. Eles foram acorrentados por aquele que é o inimigo nosso, inimigo de Deus. E mais ainda, eles não saem, não porque não querem, é porque essas forças do mal os agarrou. Como o lobo que agarra a ovelha, o lobo agarrou cada um desses nossos irmãos. Então, não é qualquer coisinha que vai tirá-los, não. A guerra da evangelização é uma guerra contra os poderes do mal. Diga comigo, a guerra da evangelização é uma guerra contra os poderes do mal. Eu não posso me iludir. Eu estou enfrentando uma guerra direta contra Satanás e os seus anjos rebeldes. Eu estou em guerra contra os poderes do mal. É importante que nós estejamos bem conscientes disso, mas ao mesmo tempo, aí está, o Senhor diz para nós, igreja de Filadélfia, o Senhor diz para nós, renovação nos tempos de hoje, o Senhor diz para vocês, para quem o Senhor abriu uma porta que ninguém vai fechar. Nesta diocese, nesta região, o Senhor abriu para vocês uma porta que ninguém vai fechar, Ele quem o disse. Mas abrindo essa porta, não se iludam. Não é entrar por uma porta agora com cortejo, onde vocês vão ser aplaudidos, acolhidos por todos, recebidos. Claro, há uma multidão de irmãos precisando de nós, há uma multidão de irmãos sedentos, com fome e com sede de Deus. Na verdade, está acontecendo hoje o que aconteceu em Pentecostes. Não sei se você já reparou. Enquanto o Senhor derramava o seu Espírito dentro do cenáculo, e aqueles 120 apóstolos e discípulos e mulheres com Maria, mãe de Jesus, não somente eles ali receberam o Espírito Santo e ficaram cheios do Espírito Santo, mas enquanto isso, o Espírito Santo trabalhava no coração das pessoas. E ele trouxe aquela multidão para perto do cenáculo. Lembra-se bem disso? Quem trouxe aquela multidão? Quem foi buscar aquela multidão? Eram só curiosos? Não. Tanto assim que diante do primeiro querigma de Pedro, os corações ficaram tocados e eles perguntaram: que devemos fazer, irmãos? E tocados e convertidos foram batizados já naquele dia uma multidão de pessoas. Quem foi buscá-los? Foi o Espírito Santo. Quem colocou neles aquela fome, aquela sede, aquele impulso que eles desconheciam, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo agia ao mesmo tempo dentro do cenáculo, derramando o seu Espírito, e agia lá buscando a multidão. Meus irmãos, a história não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Ele age em nós, derramando sobre nós o seu Espírito Santo, dando a nós os dons do Espírito Santo, dando a nós a unção para falar e para testemunhar, dando a unção para levar o Evangelho, o querigma. Mas ao mesmo tempo, Ele já está trabalhando e trabalhou no coração de uma multidão que está com fome e com sede de Deus, na sua cidade, no seu lugar, por menor que seja a sua cidade, e por mais difícil que seja a sua cidade, saiba disso, existe lá uma multidão de irmãos, de homens, de mulheres, de jovens, de adultos, com fome e com sede de Deus. Por amor de Deus, não cerceie a obra de Deus unicamente ao seu grupo. Não feche a obra de Deus unicamente naqueles que já são da renovação. Não. Há uma multidão esperando pelo Senhor. Há uma multidão com fome e com sede de Deus, e é para eles que o Senhor nos envia. As portas foram abertas para vocês irem e para levarem esta salvação, este anúncio, esse Espírito, esse derramamento do Espírito Santo, este batismo no Espírito Santo. Não deem sucata para os nossos irmãos.
É severo isso que eu digo. Não deem sucata. A gente recebe o Espírito Santo e dá sucata para os irmãos. A gente recebe alimento quente do batismo no Espírito Santo e leva alimento frio e duro para os nossos irmãos. Não, meus irmãos, não. Não, nós temos que dar de graça daquilo que recebemos de graça. Nós recebemos o Espírito Santo. O que é que nos pôs em pé? O que é que deu a nós gosto pela palavra? O que é que deu a nós gosto pela oração? Não foi o batismo no Espírito? O que é que nos fez cheios de ardor e cheios de entusiasmo para trabalhar para o Senhor? O que é que nos trouxe para a igreja? O que é que nos fez ativos na igreja? Não foi o batismo no Espírito Santo. O que é que nos trouxe para os sacramentos e participar da liturgia e nos fazer participantes das várias pastorais e linhas da igreja? Não foi o batismo no Espírito Santo. Então, para que receber o alimento sólido do Senhor e dar justamente migalhas para os irmãos? Para que dar sucata para os nossos irmãos? Nós não podemos dar. Você não pode dar sucata para os irmãos. Você recebeu de graça e deve dar de graça aquilo que você recebeu. A evangelização começa com pessoas cheias do Espírito Santo e leva pessoas cheias do Espírito Santo. Chega até a esse resultado: homens e mulheres cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Isso não é difícil. Isso não é difícil. Pelo contrário, é fácil. Na verdade, as pessoas estão preparadas. É só chegar, é só fazer com jeito. Não é complicado. Não, não é complicado. O Senhor vai dar a vocês todos os meios. Eu sei que vocês estão reunidos aqui nesses dias para traçarem todos esses planos. Mas eu digo a vocês, não é complicado, não é difícil. Não é, graças a Deus não é. É muito mais fácil do que nós imaginamos. É só se lembrar, por exemplo, o que aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio era pagão, centurião romano. O anjo do Senhor apareceu para ele e mandou que ele fosse chamar Pedro. E ele mandou então os seus servos para chamar Pedro. E Pedro veio, de longe, veio de Jope, onde estava Cornélio, a sua família, os seus escravos. Para Pedro era impossível trazer aquelas pessoas para Jesus e lhes dar a salvação, porque eram pagãos. Para Pedro era mais impossível ainda levar aquelas pessoas o derramamento do Espírito Santo. Pedro nem imaginava fazer isso. Mas porque Pedro chegou e começou a falar de Jesus, enquanto Pedro falava de Jesus, o Senhor fez todo o restante. E você se lembra bem. De repente, o Espírito Santo cai sobre eles, se derrama sobre eles, e todos ficam cheios do Espírito Santo. Cornélio, sua esposa, os seus filhos, a sua família, os seus servos, os seus soldados, os seus escravos, todo mundo cheio do Espírito Santo, e começam a orar em línguas e começam a profetizar, a ponto de Pedro ficar atrapalhado e convocar depressa a equipe e dizer: gente, o que nós fazemos agora? O que foi que aconteceu? Eu não imaginava, eu não queria. Pedro começou a se desculpar, né? Eu não queria, eu não fiz nada para acontecer isso. Mas como é que nós vamos poder agora negar o batismo a esses que receberam o Espírito Santo como nós? No começo, você se lembra bem disso. Como aconteceu com Paulo quando foi a Éfeso, uma comunidade linda, por onde tinha passado Apolo, uma comunidade que conhecia muito as Sagradas Escrituras. Apolo era um grande pregador, mas ninguém deles era batizado no Espírito, sobre nenhum deles tinha sido derramado o Espírito Santo com os seus dons. E Paulo percebeu. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? E vocês sabem muito bem, vocês já pregaram muito sobre isso. A resposta foi: nós nem sabemos que existe um Espírito Santo. Paulo teve que lhes falar sobre o batismo de João, sobre o batismo de Jesus, e fazer todo um querigma até chegar ao batismo no Espírito. E quando Paulo impôs as mãos, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, não é impossível e não é difícil.
Os nossos irmãos que estão por aí, por mais simples que sejam, por mais humildes que sejam, os nossos irmãos da roça, os nossos irmãos pobres, os nossos irmãos longe da igreja, e também os nossos irmãos que já são dirigentes em pastorais, em linhas de igreja, em catequese, que são ministros, também os religiosos, também as religiosas, também os nossos padres, todos eles precisam receber o dom de Deus e não apenas sucata que nós queremos dar para eles. Não dê sucata, dê o Espírito Santo. Dê a eles de graça o que você recebeu de graça, é o que é o batismo no Espírito Santo. Quer fazer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e por isso com os dons do Espírito, e por isso com os frutos do Espírito. É isso que o Senhor quer que nós levemos aos nossos irmãos. Mas veja, de onde eu parti. O Senhor abriu uma porta, uma enorme porta, escancarou uma porta que ninguém vai fechar. E os nossos irmãos estão lá, prontinhos, com fome e com sede de Deus. Eles não sabem que é do Espírito Santo que eles precisam, como os efésios não sabiam, como Cornélio e a sua família não sabiam. É do Espírito Santo que eles precisam, é para isso que o Senhor os preparou. Lá estão os nossos irmãos. Mas veja, foi daí que eu parti. Não pense que as portas estão abertas e você vai apenas agora receber aplausos. Pelo contrário, os poderes do mal não querem que isto aconteça. Eles vão fazer de tudo para impedir a obra. Será, portanto, igual a você chegar na ovelha que está nas garras do lobo para tirar a ovelha das garras do lobo. É claro que o lobo virá contra você, virá com tudo contra você. E ele é covarde. Ele é covarde, ele não pega direto não, ele pega as escondidas, ele pega com falsidade, com covardia, ele vai pegar nas suas fraquezas, ele vai levar você a cair nos pecadinhos vergonhosos, que são justamente a sua fraqueza. Ele vai pegar pessoas da nossa família, vergonhosamente, e muita gente já padeceu isso. É pai, é mãe que estão se entregando à obra do Senhor, se dedicando totalmente, e o inimigo vai pegar justamente um filho, uma filha, e vai levar as drogas, ou vai levar a revolta, ou vai fazer com que a filha apareça grávida, totalmente na hora que você menos esperava, com aquilo, que vai fazer com que um filho, uma filha saia de casa, ou que permaneça em casa mais revoltado, revoltada, que até um filho seu, uma filha sua que era do Senhor, que estava nos caminhos do Senhor, e de repente vira totalmente, abandona tudo e larga tudo. Ele é covarde, ele é covarde. Ele não ataca você diretamente não, ele vai atacar assim, deste jeito, falsamente, hipocritamente, covardemente. Ele vai trabalhar no seu casamento, para atrapalhar o seu relacionamento marido e mulher. Ele vai trabalhar na sua família, para colocar dificuldade no relacionamento pais e filhos na sua casa. E daí você fica com complexo de culpa e sentindo-se acusado ou acusada. Nem na minha casa eu consigo nada, como é que eu vou trabalhar para os outros? E você não tem a visão espiritual de que foi ele, o lobo, que covardemente, porque você está tirando ovelhas que estão nas garras dele, ele com toda a covardia, sem se mostrar, vai justamente atingir a coisa que lhe é mais preciosa, a sua família, o seu casamento. Ele é tão covarde, que vai colocar em você tentações, nas quais você nunca imaginou que fosse cair, e só o fato de ter essas tentações abala você, e você diz, não adianta, eu não posso. Como é que eu vou pregar para os outros? Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou salvar os outros se eu estou nesse estado? E não se apercebe que é ele covardemente fazendo isso, pegando você e pondo o seu nariz no chão, para impedir você de ir e evangelizar. Ele é covarde, não se esqueça disso. Abra os olhos para a visão espiritual. Ele quem está fazendo isso. Ele que vai colocar dificuldades econômicas, que até vai fazer você perder o emprego.
o que vai colocar você numa situação tal que até você fica desacreditado, e a tentação bate nessa hora. Mas eu que tenho servido tanto ao Senhor, eu que me dediquei tanto ao Senhor, agora acontece isso comigo, não dá para explicar. E você, na inquietação, na perturbação de problemas econômicos, de contas a pagar, você é uma pessoa responsável e por isso vê a sua família naquela situação e não sabe o que fazer, então você acaba largando tudo. Se não larga tudo, pelo menos você vai largando isso, largando aquilo, porque você agora está numa situação difícil, você agora economicamente está como que falindo. Eu sinto que essa palavra falindo tocou alguém diretamente aqui na Assembleia. É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo. E diante dessa situação, você diz, mas como é que eu posso trabalhar para o Senhor? Eu não devo agora, eu devo agora acudir à minha família, eu devo acudir agora à minha situação. E o Senhor vem dizer a você: isto é guerra, é guerra. Só que é uma guerra covarde, é guerra tipo guerrilha. Se o inimigo atacasse você diretamente, você sabia que era ele, mas ele é covarde, ele é sujo, ele faz essas jogadas sujas, essa guerrilha suja, vai pegar onde você menos imaginava, para derrubar você, para tirar as forças que você tem. É covardia da parte dele, mas ele diz a você: a guerra não compete a vós, mas o Senhor. Não temais, não tenhais medo, porque a guerra não compete a vós. Eu vou repetir: não temais, não os deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Mas a Deus. Ele é tão covarde que vai pegar na sua saúde, ou vai pegar na saúde de pessoas que lhe são queridas. E acabam pessoas muito queridas doentes, e claro, porque você ama, você tem que estar com essas pessoas, tem que se desvelar com essas pessoas, tem que estar ao lado, tem que despender tempo, energias, dinheiro. É covardia da parte dele. E por que ele fez isso? Porque você estava justamente roubando as ovelhas, aliás, não é roubar, ele que roubou, você estava readquirindo para o Senhor as ovelhas do Senhor, que ele, lobo, havia arrebatado, ele havia roubado, e agora estava agarrando com as suas garras. Covardemente ele está fazendo isso, atacando você pelas costas, apunhalando você pelas costas. E veja bem, ele sempre pega aquilo que lhe é precioso, aquilo que você mais ama. Até mesmo na igreja, na hora que você se pôs nesta guerra da evangelização, ele covardemente vai tirar o tapete debaixo dos seus pés, vai colocar armadilhas, porque na guerrilha é assim, colocar armadilhas para você cair na armadilha e cair no descrédito na própria igreja, na própria paróquia, na própria pastoral, na catequese que você faz, no trabalho que você tem, no ministério que você exerce. E o Senhor me mostra que com essa palavra está atingindo mais de uma pessoa. E o Senhor revela a você que isso é covardia do outro, é covardia daquele que está perdendo a guerra e sabe que vai perder a guerra, porque o Senhor abriu uma porta que ninguém há de fechar, e por isso ele faz de tudo numa guerrilha suja para tirar você de campo, para tirar você da guerra, para tirar você da batalha. Mas é preciso que hoje você diga: a batalha não compete a mim, a guerra não compete a mim, mas ao Senhor. É o Senhor que compete essa batalha, é o Senhor que vai vencer essa guerra e não eu. Pelo contrário, eu vou ser danificado não pelo Senhor, mas por aquele de quem eu estou arrancando as presas. Ele roubou as ovelhas de Deus, eu estou arrancando, estou sendo o instrumento de Deus para arrancar das mãos, das garras dele as ovelhas, e por isso é que ele faz essa guerra covarde contra mim. Mas essa guerra não compete a mim, mas ao Senhor.
Apesar de tudo, eu sou guerreiro. Mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Mesmo com pessoa enferma na minha casa, eu sou guerreiro, eu sou guerreira. Diga do fundo do coração. Mesmo com problemas econômicos, eu sou guerreiro, eu sou guerreira do Senhor. Mesmo com situação de filho, de filha que caíram, que foram para as drogas, que ficaram revoltados, eu sou guerreiro, eu sou guerreira do Senhor. Mesmo com problemas no meu próprio casamento, na minha própria família, eu sou guerreiro, eu sou guerreira, porque eu reconheço, eu não estou de olhos fechados, eu não estou ignorando essa situação, eu não estou me alienando não dos problemas, pelo contrário, eu vejo de frente os problemas, mas eu não fico amarrado nos problemas, eu não me curvo diante dos problemas, eu não deixo que o inimigo pegue a minha cabeça e esfregue a minha cabeça no chão. Não, eu não permito isso, porque mesmo nessa situação eu sou guerreiro, eu sou guerreira do Senhor. Ele me colocou, Ele me impulsionou, Ele como que me jogou nessa guerra da evangelização. Eu sei que eu estou em guerra, e eu percebo que o Senhor está me dando tanta veemência em falar tudo isso, porque a gente é muito ingênuo, sabe? A gente pensa aqui para a evangelização, oba, oh glória a Deus, vamos então agora, começou na nossa paróquia toda uma movimentação e tal, é boa semente, é missão paroquial, é isso, é aquilo, glória a Deus, que beleza, e vamos lá, peito aberto, glória a Deus, pega o conjunto, vamos lá, que beleza gente, maravilhoso, todo mundo vai aplaudir, o padre vai gostar, o bispo permitiu, o padre vai ter que permitir também, e já permitiu também, graças a Deus. Claro, eu preciso de entusiasmo, claro que preciso de entusiasmo, não resta dúvida, mas somos muito ingênuos. Nós pensamos que vai ser um oba-oba. Não, gente, não é carnaval, é guerra. Não é carnaval, é guerra. Se fosse na Bahia eu diria, não é trio elétrico, são canhões. Entende? Porque baiano bota o trio elétrico e até isso, né? Eu também já preguei na Bahia, em cima de um trio elétrico, foi bonito, foi lindo. Aquele caminhão, né? O trio elétrico, aquele caminhão com caixas, daquele tamanhão assim. Mas o caminhão, e o caminhão grande, né? O caminhão todinho, de todos os lados, são só caixas daquele tipo. E em cima eles formam uma espécie de um palco. E lá é que os cantores cantam e coisa assim. Mas lá, graças a Deus, transformaram. Era um conjunto como o nosso aqui em cima lá, cantando e pregando. Mas eu devo dizer a você, não é um trio elétrico, é uma guerra. Mesmo que você suba num trio elétrico para evangelizar, saiba que é uma guerra. E quanto mais ousado você for, quanto mais ousado for o seu grupo, mais dura vai ser a guerra, porque o inimigo nosso e o inimigo de Deus não quer perder esta batalha. Só que eu repito, a guerra dele é suja, a guerra dele é covarde, ele pega a gente em guerrilha. Se fosse guerra de peito aberto, sabendo com quem estamos lutando, era bem mais fácil. Mas não, ele é vilão, ele dá o tapa e esconde a mão. Mas o Senhor está nos alertando que essa guerra não compete a nós, mas ao Senhor. Não cheguei nem na metade do trecho ainda. Vamos retomar lá. De novo, versículo 15. Prestai atenção, disse ele, Jaziel, o cantor, falando. Homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que vos diz o Senhor, não temais. Leia comigo de novo. Não temais, não vos deixeis atemorizar diante desta multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Eu vou ler para frente, 16, amanhã ireis contra eles. Vede, eles subirão pela colina de Cis, e encontrá-los eis no fim do vale, dentro do deserto de Jeruel. O Senhor já disse para eles como é que ia ser. Não tereis de combater neste caso, veja bem, não tereis de combater neste caso. Colocai-vos lá e permanecei lá para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá.
Não temais, Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Josafá prosternou-se com o rosto por terra, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo, em adoração diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Caate e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor Deus de Israel em alta voz, em alta voz. Veja, o que nós fazemos não é coisa estranha, né? Levantaram-se para louvar o Senhor em alta voz, e alta voz é alta voz. 20. No dia seguinte, de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tecoa. Josafá estava presente na partida deles para dizer-lhes: escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém. Ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. Jaziel havia profetizado: crede nos vossos profetas e tudo vos sairá bem. Não era apenas nos profetas antigos, não. Era nos profetas também de agora. Jaziel, apenas cantor, apenas músico, havia profetizado. O Espírito Santo falou a partir dele. Então crede nos vossos profetas e tudo vos sairá bem. Hoje também, meus irmãos, o Senhor tem levantado no nosso meio profetas, pessoas que nos falam com a unção do Senhor. Crede nos vossos profetas e saireis bem. Não creiam simplesmente nas dificuldades, não creiam apenas nos problemas que estão aí, não creiam apenas nos projetos, mas creiam nos vossos profetas, nos profetas que o Senhor colocou diante de vós, e tudo vos sairá bem, e tudo vos sairá bem. Mas crede nos vossos profetas, porque através deles quem fala é o Senhor. Versículo 21. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores, que revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército, cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. Josafá até disse qual era o canto que iam cantar, né? Eu vou repetir o versículo 21. Em seguida, depois de terem se entendido com o povo, ele designou os cantores, que revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército, cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. Imagine só o que se passou com o exército e o que se passou com os cantores. O exército, que absurdo! Rei Josafá, onde é que o senhor está com a cabeça? Botar na frente cantores, com instrumentos de música, vestidos de paramentos sagrados, de ornamentos sagrados. A gente está aqui de arma na mão, a gente está aqui com as nossas vestes curtas para podermos enfrentar o inimigo, e nós sabemos que guerra é guerra, e que quem vai na primeira fileira são os que mais penam, porque naquele tempo era guerra corpo a corpo. E o Senhor põe na frente cantores destreinados, com instrumentos de música, cantando, até marcou a música que nós vamos ter que cantar, com roupas compridas, ornamentos sagrados. Onde é que o Senhor está com a cabeça, rei Josafá? Mas eles acreditaram. O exército acreditou. Imagina o que se passou no coração dos cantores. Disseram: agora nós vamos para o beleléu direitinho. Nós vamos ser devorados. Olha só o panorama do inimigo vindo lá nas colinas daquele lado todo lá. 3 povos, cada um de um lado, vindo, descendo a colina. E nós aqui cantor, né? Já imaginou 6? Já imaginou 6 cantores? De instrumento na mão ainda, de roupa comprida, ornamento sagrado. Nem dá para dar no pé na hora que for preciso. Imagina o que se passou no coração dos cantores. Mas eles acreditaram e obedeceram. E obedeceram. Imagina o que se passou lá com os inimigos. Vinham dos 3 lados, né? Eles pararam certamente. E do lado de lá, né?
olharam, não dá para acreditar, será que é isso que nós estamos vendo mesmo? Quem vem na frente, o que é aquilo? Que arma é aquela que eles estão na mão? Eu nunca vi uma arma daquele jeito, parece uma lira, mas não pode ser uma lira aquilo. Aquela trompa, não, parece trompa. Os judeus devem estar com histórias, hein? Eles devem estar com armas que nós desconhecemos. E aquelas roupas, certamente estão disfarçando, por baixo deve ter couraças. Eles não acreditavam no que estavam vendo. Afiaram os ouvidos para escutar. Não era grito de guerra, não. Vinham cantando, louvai o Senhor. E era canto. Era canto. Eles estranharam muito. E sabe, meus irmãos, não tem como não estranhar. Veja bem, nós da Renovação, diante dos instrumentos que nós temos nas mãos, somos os primeiros, como aqueles cantores, a nos perguntarmos, mas meu Deus do céu, é desse jeito que nós vamos ganhar essa guerra da evangelização? E os nossos inimigos se riem de nós. O inimigo se ri de nós, e os nossos inimigos humanos. Porque não duvidemos, não. Tem muita gente que não quer saber de Deus. Tem muita gente contra Deus. Enquanto o povo grita e canta, queremos Deus, há muita gente trabalhando para tirar Deus do coração das pessoas. Não sejamos ingênuos. Eles se riem de nós. Mas graças a Deus, o Senhor quer que nós acreditemos. As nossas armas são essas. Eu já sabia, por alto a história, e agora durante o intervalo, o Tatá me recordou mais uma vez, e agora com detalhes. Sabe como é que explodiu a renovação aqui, na diocese de vocês? Monsenhor Mauro, naquele tempo cônego Mauro, convocou o Tatá, o Beteu, que estavam assim nesse campo de ensino, de professor e tal. Tatá tinha apenas 22 anos, jovem, para um curso de catequistas, de professores de religião. Então professores e professoras de religião de todos os lados vieram da diocese, porque para poder dar aula de religião, de acordo com aquilo que o governo de Minas abriu, era preciso passar por um curso, ter um título, um aval do bispo. Então organizaram esse curso, e lá iam ficar uma semana inteirinha. E no começo veio o bispo Dom José a pregar para eles, na base da dogmática da igreja, os dogmas da igreja. Veio um outro sacerdote pregar sobre a Bíblia, falar, mais do que pregar, dar um curso de Bíblia. Lá foi o Monsenhor Mauro também. E lá estava Tatá e Beteu. Eu disse, o que nós vai fazer agora? Mas eles perceberam que o Monsenhor Mauro estava escutando lá umas músicas de renovação. Naquele tempo o Padre Jonas já tinha feito uns disquinhos de renovação e tal. E o Monsenhor Mauro estava lá escutando música de renovação, e falaram um para o outro, o Monsenhor, o cônego, o cônego já deve ter alguma coisa de renovação. Chegaram lá e abriram o jogo. Quando o cônego Mauro ouviu, e vocês, é assim que ele falava, e vocês, eles abriram, nós fomos para o encontro em Itaici, com o padre Roberto de Grandes. Arregalou os olhos o Monsenhor e disse, hoje de noite, quando acabar o curso, nós vamos nos reunir para rezar. E reuniram-se para rezar. E graças a Deus a oração foi até as 2h da manhã. Nem preciso contar o resto, No dia seguinte, o curso virou. Deixou de ser um curso e com muito gabarito, mas tornou-se uma experiência de oração, uma experiência de primeira evangelização. Eles não tinham se preparado, mas iam buscar, iam rezar. E aquele curso para catequistas, para professores de religião, virou um curso de primeira evangelização. Gente, foi assim que começou a explodir a renovação no meio de vocês.
Animado com aquilo, o Monsenhor já quis que se fizesse uma experiência de oração, e outra experiência de oração, e daqui a pouco outra experiência de oração, e aqueles meninos, eram meninos apenas, enfrentando o pessoal que passou por cursílio, gente de gabarito das pastorais da igreja, sem grandes conhecimentos. Eles iam pegar os livros para buscar os esquemas, o que eles iam falar. O resultado vocês sabem. Vocês sabem o que foi, o que tem sido e o que vai ser a renovação aqui na diocese de vocês. Começou assim. Um ano depois, vocês estavam tendo, e aconteceu, eu tive a graça de estar junto, o primeiro congresso da renovação. O primeiro congresso da renovação aqui de Minas Gerais. Me lembro que o pessoal fez assim uns pés, andando pelas ruas, pelas avenidas, na direção de onde era o congresso. Ousadia, ousadia. Eram meninos. As armas que eles tinham eram armas muito inofensivas, humanamente eram armas muito inofensivas, mas foi assim que começou. E dizendo isso, eu não estou dizendo que os que começaram eram bons e vocês não são de nada, não. O que estou dizendo é aquilo com o que nós começamos. Eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém vai poder fechar, Mas as minhas armas são armas muito simples. As minhas armas são as armas do Espírito e não as armas da intelectualidade humana, não as armas dos projetos humanos, dos planos humanos. Claro, nessa investida que nós vamos ter, nessa investida em todo o Brasil, nessa investida aqui na diocese de vocês, é natural, vocês vão ter que se reunir, vão ter que planejar. Mas na verdade, o segredo não está simplesmente nos planos e nos projetos. É preciso projetar, é preciso planejar, é preciso se organizar. Mas o segredo não está aí. O segredo está na unção do Espírito. Filadélfia é uma igreja cheia do Espírito Santo. Filadélfia é uma igreja ungida. E é a esta igreja que as portas se abrem. E é essa igreja que vai arrancar da goela do lobo as ovelhas que ele está retendo e não quer entregar. E é justamente dar a essas ovelhas que estão ainda na goela do lobo, dar a elas o Espírito Santo que vai salvá-las. Não duvidem disto. Nós às vezes pensamos que para tirar a pessoa do vício, para tirar a pessoa da prostituição, para tirar a pessoa da droga, para tirar a pessoa da sua situação de adultério, nós temos que antes fazer todo um trabalho para tirar a pessoa, e depois de tirar a pessoa, vamos falar ela a respeito do Espírito Santo e batizá-la no Espírito Santo. Não, as armas hoje são diferentes. Muitos de nós fomos tirados do erro, do vício, do adultério, da prostituição, fomos tirados de uma situação longe de Deus, fomos tirados de onde nós estávamos, do caos, dos problemas de que nós estávamos, pelo batismo no Espírito Santo. Temos que dar isso aos irmãos e não sucata. Não percam tempo, a pessoa é viciada, a pessoa é revoltada, a pessoa está na prostituição, a pessoa está no adultério. Não fique com requintes, tentando 1000 recursos humanos para tentar tirar a pessoa, e depois, se conseguir tirar, nós vamos falar a ela a respeito de Jesus, e a respeito de aceitar Jesus, e a respeito de entregar a vida a Jesus, e a respeito de abrir-se para o Espírito Santo. Não, meu irmão, não, minha irmã, por amor de Deus e por amor desses irmãos. O que o Senhor quer é que aconteça como em Éfeso, o que o Senhor quer é que aconteça como na família de Cornélio, que as pessoas sejam logo invadidas pelo Espírito Santo, e Ele vai romper os grilhões, Ele vai romper todas as correntes que prendem os nossos irmãos ao erro, à escuridão, ao vício, à prostituição, ao adultério, à revolta. É o Espírito do Senhor. Então deem o Espírito. Recebestes de graça dai. O que é que nós recebemos? Nós recebemos o Espírito sem medida. Demos o Espírito sem medida. E Ele vai fazer o restante. É esse o caminho. É por aí que o Senhor quer que nós marchemos.
Esta é a nossa arma. Essa é a nossa arma. E é claro, tudo isto na unção do Senhor. E para que haja unção, é preciso oração. Renovação carismática, não te esqueças que tudo começou contigo pela oração. Eu acabei de contar para vocês como é que aconteceu aqui a explosão do Espírito. Foi porque eles tiveram a coragem de fazer uma oração. Da hora que acabou o curso, que não acabava muito tarde, no máximo 10 horas já tinha acabado tudo, até as 2 da manhã. Eu não estou dizendo que é uma oração com esse tamanho. Estou dizendo que tudo começou pela oração. Pela oração ungida, pela oração no Espírito. Foi aquela oração que fez com que aquele curso virasse no avesso e se tornasse a primeira experiência querigmática nessa diocese e a partir daqui em toda essa região. Que acontecesse sem que as pessoas soubessem o primeiro seminário de vida no Espírito, sem título, sem nome, mas que foi real e que mostrou os seus frutos, que convenceu o Dom José, que animou o Monsenhor Mauro, e que fez com que a renovação explodisse em toda essa região de vocês. Meu irmão, minha irmã, eu volto àquilo que eu falei antes. Por que é que nós perdemos a simplicidade do começo? Por que é que nós perdemos as armas simples do começo? Por que é que a gente entrou em tanto salto alto? Eu volto a falar como na palestra anterior. Por que é que a gente entrou por tanta intelectualidade e tantos esquemas? É preciso voltar ao original, e o original da renovação é a oração, a oração, a oração, é a intercessão. Não são apenas grupos de intercessão, claro, eles precisam ter, mas tudo na oração, tudo feito na oração. Nós que estamos na guerra da evangelização, temos que ser os primeiros a orar. Acho que muitos daqui fizeram escola de evangelização. Quando então nos mandam para evangelizar de porta em porta, o que é que se diz? Não é verdade que a gente se prepara com jejum? Não é verdade que a gente se prepara com oração? Não é verdade que a gente vai pela rua orando? Não é verdade que antes de sentir em que casa a gente vai entrar, a gente ora? Não é verdade que antes de entrar a gente ora? Não é que enquanto a gente está ali evangelizando, a gente ora e um fala e outro ora? Não é verdade que tudo que se faz ali é na base da oração e se termina com oração? Não é que depois de volta em oração, e aí aquele estrondo de todo mundo louvando e agradecendo a Deus pelas maravilhas que aconteceram. Gente, o segredo da renovação está aí. Está aí. A fórmula é simples. Muitos nos vão chamar de alienados, de inconsequentes. Mas graças a Deus não é alienação nenhuma, não é inconsequência nenhuma. Graças a Deus é ao contrário. É ao contrário, aí está o segredo de Deus para nós. As nossas armas são essas. Anjo da igreja, que se chama com o nome da sua cidade, que se chama com o nome da sua paróquia, que se chama com o nome do seu grupo, a sua arma é esta, e a arma do seu grupo, da sua equipe é esta. E o Senhor hoje quer colocar de novo nas nossas mãos estas armas. Estas armas. E o que é que foi que aconteceu? Versículo 22. No momento, encontrou 22? Vamos ler então juntos. No momento em que era entoado este cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Ponto final. Está aí. Está aí. E quem disse que os benditos dos amonitas iam cair na emboscada? Quem disse que os moabitas iam cair na emboscada? Quem disse que os habitantes das montanhas de Seir iam cair na emboscada? Ninguém. Mas o Senhor disse: esta guerra não pertence a vós, mas ao Senhor. Então o Senhor vai guerrear por vós. E na hora que eles entoaram aquele hino, na hora que eles foram louvando o Senhor para a batalha, eles foram
destruídos. A palavra é esta. Não é assim o final do versículo 22? O que eles foram? Foram destruídos. Destruídos, foram destruídos. Eu penso que hoje eu não preciso falar mais nada. O recado está dado. O recado está pronto. É isso que o Senhor quer dizer no final desta manhã. A igreja de Laodiceia é uma igreja de oração. É uma igreja de intercessão. É uma igreja que assume essas armas de simplicidade, de pobreza do Senhor, mas que são as armas potentes de Deus para destruir todo inimigo, todo e qualquer inimigo. Acredite nisso e assuma. Saia do pedestal. Saia desse lugar alto onde você se colocou e volte de novo, correndo para a simplicidade dos inícios. E acredite na obra do Senhor. A guerra não compete a nós, mas ao Senhor. Mas ao Senhor. Conheço as tuas obras e pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que ninguém pode fechar. Mas veja bem, nesta batalha só vai vencer aqueles que forem simples e humildes. Os outros, eu volto ao que eu disse antes, de salto alto, vão cair dos saltos e vão cair no chão. Eu não quereria que fosse assim, mas vai acontecer, não tem como. Não tem como. Acredite. É duro dizer isso, mas é verdade. Muitos são os convocados, mas poucos os selecionados. Não é que o Senhor despreze a ninguém. O Senhor não despreza ninguém daqui, ninguém. O Senhor não despreza você, mas sou eu e você que temos que tomar atenção. Nós fomos convocados, fomos. Seremos selecionados, depende de nós. Depende de nós. Se nós assumirmos a arma do Senhor e não a arma humana, nós, convocados, seremos também selecionados e seremos com o Senhor vitoriosos nessa batalha que compete ao Senhor. Se ficarmos na nossa, se ficarmos no nosso pedestal, se ficarmos nos nossos saltos altos, nós cairemos nos saltos e cairemos no chão. E seremos desclassificados, não pelo Senhor, mas por nós mesmos. Muitos são os convocados, mas poucos os selecionados. Eis que eu ponho diante de vós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Estenda a sua mão direita e diga ao Senhor: Senhor, dá-me a tua arma. Por um lado eu entrego as minhas armas. Sim, Senhor, eu entrego as minhas armas. As armas simplesmente humanas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.